estamos aqui de novo do segundo Pod Freud e hoje trouxemos aqui a presença do Hélio Bisso, que é presidente do Centro Espírita Nosso Lar aqui de Salto, que fica na rua Tunísia, né? 97 Jardim Nações. Hélio Bisso vai trazer muita informação pra gente aqui sobre espiritismo daqui a pouquinho. Estou aqui com o meu amigo Paulo Vieira, que é psicanalista. Sim, psicanalista. Formado. Sim, E vamos conduzir essa entrevista aqui hoje com o nosso amigo Hélio Bisso. Muito obrigado, velho, por aceitar aí o convite. Muita gratidão por isso. Bom, eu quero falar também aqui sobre o patrocinador nosso aqui, a Smart Shop, uma loja de vendas de iPhones. Você pode trocar o seu iPhone lá, a Smart Shop aceita seu iPhone usado na troca, tem iPhone lacrado, lá sempre tem um bom negócio, tá? Então, Smart Shop fica lá na Galeria Shopping de Salto, ok? E temos mais um patrocinador também aqui, né? Sim, o programa de reconstrução de vida, o Elevate. Para mim, o melhor programa de reconstrução de vida que existe na atualidade, onde a gente aborda o tratamento corporal, tratamento psíquico, também uma linha de comportamento, muito bom, educação financeira, enfim. Essa pegada. Todas as linhas que uma pessoa precisa. Pode, Freud? Eu acho que pode. Então pode. Hélio, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado novamente por aceitar o convite de participar aqui do nosso segundo Pod Freud, hein? O segundo. O senhor é presidente do Centro Espírita Nosso Lar, né? Quanto tempo, Hélio? 28 anos. 28 anos presidente lá. O senhor é médium? Sim. Existem vários tipos de médium, né? Sim. O senhor é qual? Veja bem, a mediunidade, ela pode ser ostensiva ou passiva. Você é médium. O menino Paulo também é médium, você entendeu? Só que tem médiums atuantes e médiums passivos. Sim. Quanto mais atuante você for, mais devedor para as leis divinas você é. É uma oportunidade a mais, uma ferramenta a mais que Deus te concedeu para a sua evolução e para a evolução de quem te acompanha. É o ajuda-te e o céu te ajudará. É dando que se recebe, como falava Francisco de Assis. Mas existe médium que vê, né? São os videntes. Que ouve. São os audientes. O senhor é um médium vidente? Todos. Você vê tudo? Essas faculdades, sim. Se escuta, vê. Justamente. E eu posso fazer uma perguntinha aqui? Pode. Tem algum, nesse momento, Nós estamos em 13. 13 pessoas aqui. 13 encarnados que estão aí e o meu mentor espiritual, que é o Pedro. Pedro está aí também. Bom, vamos falar do Pedro, né? Sim. Pedro, como é que o senhor conheceu o Pedro, seu mentor espiritual? Interessante. Toda vez que eu fazia as exposições, eu pegava uma frase e falava uma hora sem parar. Uhum. E eu percebia que esquentava esse lado direito. Até que um dia, mentalmente, eu perguntei, quem é que está do meu lado? Ele falou, por que você quer saber? Está te incomodando? Eu falei, não, está me trazendo uma energia positiva. Eu falei, mas como é que se chama? Ele riu e perguntou, que nome você quer que eu fale para você? Você não está me vendo. Você está me percebendo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu não quero saber mais seu nome. Quero saber só das coisas positivas que você me trouxe até hoje. Ele falou, vamos fazer o seguinte, me chame de Pedro. Eu falei, justo o nome que eu não gosto. Ele falou, é por isso mesmo. É para ferrar mesmo, né? Um dia você vai saber por que você não gosta dos Pedro. Isso mas já toda descobriu vez isso? que eu chegar perto de você, vou me apresentar. Pedro está aqui. Então, o senhor fala isso? Quando eu percebo que ele está chegando, começa a esquentar o lado direito, tá? Ele fala, o Pedro chegou. Ele fala pro senhor? Sim, toda vez. Ele tá dando uma cutucadinha, não, o Pedro tá aqui. Ele assume o comando. Sim. Nesse momento, ele me inspira e eu transpiro para entender o que ele quer de mim. É uma sintonia isso. Justamente, é uma sintonia. E nesse momento ele tá te ajudando? Justamente, como aqui, por exemplo. Praticamente 99% das respostas que estou dando vem da inspiração dele e a transpiração minha. Tá dando para entender? Hélio, e ele tem coisa que o senhor fala que ele fala, opa, não fala isso, não fala isso. Sim. Porque quando ele está liberando para mim falar, eu me torno bestial. Quando ele se afasta, eu viro a besta que eu sempre fui. Entendeu? É por aí que funciona. Porque Então, quando ele fala para mim, chega,
eu não recebo inspiração nenhuma mais. Ah, sim. Por mais que eu tente continuar o assunto, eu Não dá. perco o fio da meada. Hum. Entendeu? Ele manda parar, É, para porque na tem hora. muitas coisas que, quando for revelada, ela vai te assustar, vai te apavorar, vai te amedrontar. Ah, quando o senhor tá Então dando... tem coisas, muitas vezes, que ele fala, não fale. Ah, entendi. Ah, sim. É como as pessoas que vão fazer orientação comigo. Primeira coisa, eu pergunto para as pessoas, você veio para ouvir o que você gostaria ou o que você precisa? Se a pessoa falar, eu vim para ouvir o que eu gostaria, não tem nem orientação. Não tem como. Eu falo, então você vai procurar um outro centro, uma outra pessoa. Mas assim também é na Também psicanálise, né? no Porque tem consultório. muita gente que dá tudo para falar comigo e depois dá tudo para nunca mais me encontrar. Porque as pessoas, normalmente, elas só querem alimentar o seu desejo. Justamente. O ego, né? O ego. Aquilo que Então, satisfaz. quando você fala algo que afronta ao desejo dela, ela não quer. É Ela como não a deixa. TVP, por exemplo, que todo mundo gosta de fazer. Mas todo mundo quer saber que foi rainha, político. Porque as lavadeiras ficam tudo no céu, não desce para a terra. Ninguém quer ser, né? Só desce os pecadores. Ninguém quer Né? ser. Ninguém nasceu, por exemplo, no Uruguai, no Paraguai, Madrid, Brasil. É tudo né? Dinamarca, Nasceu Dinamarca. na França, na Alemanha, né? É, Todo mundo, como que se diz, é secretário de Maria. secretária de Maria. Justamente. E Nem não sei é porque eu assim. tô sofrendo tanto aqui, né? Tá Tipo assim, né? apanhando mais que mulher de malandro, mas é secretário de Maria. O Hélio, Uhum. e o senhor falou que tá aqui o Pedro, te Sim, acompanhando, tá do meu lado. e mais algumas pessoas. Sim, são mais 12. Mais são 12. 13 hoje. Essas pessoas, eu chamaria de espíritos, né? Sim. Eles estão aqui, qual motivo? Para te acompanhar, proteção, o que seria? Simplesmente como informantes. Uhum. Porque geralmente eu sei mais ou menos até as perguntas que vocês vão fazer. Já sabe? Porque uma semana antes que a gente sabe que vem aqui, eles visitam vocês. Ah, sim. Eles acompanham vocês. Vocês podem até não perceber, mas eles entram na mente de vocês. Ah, É como Jesus fazia. Jesus tinha o quê? A clarividência. Ele olhava nos seus olhos, porque os olhos são o quê? O espelho da alma. alma. Não é isso? Sim. Perfeito. Então, ele já vem prevenido. É uma equipe, então, né? Justamente, eles trabalham em conjunto, porque na espiritualidade não há o revanchismo que existe na Terra. Porque o revanchismo, as perseguições, sabe, é tudo humano. Lá não deve ter isso, né? No Não, lado não, espiritual. eles se respeitam demais. Se um pode vir, outro assume o lugar sem se preocupar, sabe? Quem é que está no meu lugar? Porque são todo mundo no mesmo nível. Sim, sim. Os acertos são aplaudidos por todos, é a vitória de todos, e a derrota é a vitória. A derrota só pertence a um, Sim. aquele que consentiu. E quando que foi... Desculpa, Linha. Não. E quando que foi... Há quanto tempo você tá com o Pedro, então? Que ele tá contigo aí? Desde que eu estou no Espiritismo. Ah, desde que... Desde que eu estou no Espiritismo. Porque eu cheguei no Espiritismo em 1981, no Centro Espírita Jesus. Antes disso foi o Umbanda. Eu vim da Umbanda. Mas na Umbanda ele já me acompanhava. Porque um dia Maria Baiana, que era a mentora espiritual da tenda de Umbanda, a vovó Catarina, que está lá ainda de portas abertas, fica na rua do Campo do Araritaguaba, ela Porto disse Feliz? para mim um dia: Porto Feliz. moço, o senhor está aqui nos estudando. O senhor não faz parte de nós. Porque eu gostava do atabaque. Um fato inusitado, que se vocês permitirem eu conto, Sim. muito interessante, foi o que me atraiu, me chamou a atenção. Pode contar, a gente quer saber. Tinha um médium, mais ou menos de 1,10 m, 1,20 m. Eu via que todo mundo conversava, e ele chegava quietinho, ficava quietinho num canto e não falava com ninguém. Quando começava os trabalhos, que tocava o atabaque, e é por linha, né? A linha dele era chamada, ele começava a falar, começava a rir, e o passe dele era diferente dos outros. Aí eu perguntei para a mãe dele, porque ela que levava ele pela mão. Ele falou: você não percebeu, mas ele é cego, surdo e mudo. Nossa. Me chamou a atenção como é que ele falava, como é que ele ouvia. Aí que a espiritualidade explicou para mim, falou: isso é um dos fatos que vai trazer você para estudar cada vez mais, porque você é estudioso, você é curioso, você tem vontade de aprender. Aí que a espiritualidade explicou
E Sim. para ele falar, se plasmava mediunicamente um órgão fonativo para ele falar. Nossa. A audição, né? Tudo ali. Para ele ouvir a mesma coisa. Porque quando terminava a reunião, ele virava mudo novamente, mudo, cego e surdo. Incrível, né? E ele andava pro salão, pegava na mão de cada um, sem errar. Como é que se explica Chamava isso? o nome. Aí me atraiu. Eu sempre fui curioso. Eu falei, eu vou estudar isso. Aí ela, Maria Baena, falou, você um dia vai ter seu congá, que é o centro. Uhum. E você vai ser kardecista, você vai estudar as obras de Kardec. E eu não parei mais. Uhum. Aí que o senhor foi para o espiritismo. Justamente. Eu estou desde 81. E aí quando o senhor foi para o espiritismo, Pedro te apresentou para você. Se apresentou. Não se apresentou mais ou menos uns 10, 12 anos, pela minha curiosidade. Tá. Porque eu não sabia porque esquentava o lado sim, direito, porque arrepiava, Ah, sim. porque eu sentia que alguma coisa punha a mão no meu ombro. Ah, tá. E eu começava a falar. E o senhor vê ele? Sim, Você consegue enxergar Sim. ele? Ele fica presente para o senhor todos os trabalho dias, inteiro. o trabalho inteiro. o trabalho. E Só como que ele que- pede para mim. Como que a mediunidade impactou na vida do senhor de lá para cá? Em todos os sentidos. Porque eu não era a flor que se cheira, como vocês dois também não são. Ah, não. Não. Então, Senão, a você não gente- estava aqui, né? Leandro? Não, você não estava aqui, eu né? estava pagando meus pecados aqui. Então a gente está aqui na Terra para se reformular, para se Uhum. melhorar. Então eu tinha um entendimento até tomar ciência e consciência, porque eu me entreguei de corpo e alma a estudar o porquê. Ah, sim. E eu fui percebendo que eu não tinha problema, eu era o problema. Ah, Que eu necessitava o quê? Uma mudança urgente, virar a mesa 360 graus. Deixar de ser aquela pessoa, como que se diz, Deus lá em cima e eu na terra, o resto é o resto. Não é assim. Nós não estamos aqui na terra de passagem nem à toa. Nós estamos aqui para viver em sociedade, para um Sim. ser útil ao outro. E feliz daquele que aprende ensinando. E eu tomei essa teoria, vou aprender ensinando. E me tornei um grande expositor, graças a Deus, muito respeitado na região toda. Né? Segundo alguns falam, é o que mais conhece o Espiritismo, porque eu abracei a causa. Conhecereis a verdade te libertará. Eu falei, bom, Vamos. eu quero entender o porquê. Eu não ia me libertar de ninguém, ia me libertar de mim. sim. Eu fui mudando. O senhor falou que a mediunidade mudou a vida completa do Sim. senhor. O senhor me falou nos bastidores aqui antes de começar que o senhor é cachaceiro, é verdade isso? Puxa, meu Deus. Tomava umas Olha o pardelas? apelido meu. É. Esponjinha. Esponjinha? Esponjinha. Por que será? Ah, o senhor devia gostar de alguma coisa, né? Eu morava em frente, na rua Dr. Barros Júnior, 655. Eu não bebia água, eu bebia cerveja direto. E bebida tudo que você imaginava. Eu ganhava muito bem na Brasital, graças a Deus. Aham. E tomava o que desse. Sempre vivia alcoolizado, mas nunca na rua. Uhum. Interessante. Até que um dia na padaria Estrela, na esquina, Uhum. uma moça chamada Maria falou assim, o bêbado voltou. Olha. Porque eu voltei Ui. de tarde. Só que esse bêbado foi diferente. Chorei como uma criança. O senhor Falei, sentiu? meu Deus do céu, a que ponto eu cheguei a ser chamado de bêbado? A partir de hoje eu não vou beber mais. Eu tinha uma mesa como essa aqui. Eu coloquei um altar. Tudo quanto foi bebida que eu gostava de batida de amendoim, licor, de cacau, pipermente, sabe? E coloquei cigarro. Porque o cigarro eu percebia que eu fumava por frescura. Era 2 cigarros por domingo. Por domingo? Era o famoso Hollywood. É. Hollywood. Depois foi o Consul, que tinha sabor mentol, não sei se existe aí. Não sei. E aí, quando eu voltava da fábrica, eu passava por essa mesa e fazia assim para a mesa. Se eu não pegar vocês, vocês nunca mais me pegarão. Então, o senhor colocou tudo que Que não não prestava. prestava numa mesa E dava uma comecei a banana pra desafiar um ano. Passava pela mesa, se eu não pegar você, se eu não abrir essa garrafa de cerveja, ela não vai vir sozinha.
Se eu não abrir aquilo, Sim. entendeu? Então, o que acontece? Eu passei a me dominar. E você tem que ter muita perseverança para se libertar da bebida, do cigarro. Você não nasceu bebendo, você não nasceu fumando. Mas é uma percepção do senhor de que aquilo só trazia um prazer imediato. Um malefício. E um malefício agregado, né? Então, mas aquela moça, ela foi inspirada por um bom espírito a me dar uma pancada maior. Aí o senhor tchum. Porque Sabia? sempre me chamavam de bêbado, eu falava, sou mesmo. E rachava o bico. Só que aquele bêbado, o bêbado voltou porque eu voltei buscar pão à tarde, foi diferente. Machucou o senhor. Machucou. E nunca mais. Quando eu casei, eu fiquei 39 anos e 8 meses casado com a Ivone, né? Uhum. Eu casei com Coca-Cola. Eu tenho as fotos em casa, o nego fala assim, mas o seu era preto? Eu falei assim, é Coca-Cola. E hoje o senhor não bebe, não come carne. Não, nada. E a carne que o senhor não come mais? A carne, para mim, veja bem, ela é secundária. Porque uma pessoa que consome carne, ela é mais sujeita às enfermidades. Isso é provado cientificamente. Tá? Inclusive, o livro que eu dou aula no primeiro domingo do mês, Saúde e Alimentação de A a Z do Espírito Ramatiz, pelo Hercílio Maes, quem lê aquele livro nunca mais vai comer carne vermelha. Mais ainda, o Pedro falou, calma, a carne necessita da carne ainda. O Pedro falou isso pro senhor. Por causa das proteínas. Então, algumas coisas. devagar nas suas informações. Maneira, porque às vezes tem verdade que choca, tem verdade que esclarece, tem verdade que assusta e tem verdade que mata. Entendeu? Sim. Então, ele foi me controlando. E parece ser legal esse contraponto, né? Que tem Sim. entre o senhor e o Pedro, né? Que... Sim. Ele dá uma informação, o senhor vai, ele fala, opa, peraí, nem tanto. Porque a gente Segura já quer um dar um pouquinho. soco na boca, né? Na verdade, Não, a gente mas já vai quer ficar falando agredir. aqui que eu não posso, que eu não posso, que eu não posso. Não é assim, concorda comigo? Porque nós Sim. estamos num planeta super atrasado. É o mais segundo atrasado do universo. Moralmente e intelectualmente é a Terra. Eu brinco, eu falo que a Terra é o vaso sanitário do universo. Tá cheio de excremento lá em Nossa. cima, para onde manda? Manda pra Terra. Vem nós. Vem nós, hein? Manda pra Terra. E aí o cara quer se achar o bonitão aqui na Terra, né? Eu sou bonitão. Né? Feliz daquele que sabe que nada sabe. Esse é o verdadeiro sábio. Esse é o Concorda verdadeiro comigo? sábio. E nós estamos aqui para quê? Para evoluir, para crescer, para se melhorar. Então é por isso que a gente reencarna. Sim, a reencarnação nada mais Meio é que ele respondeu, né? É. do Desculpa. que a santa oportunidade de você recomeçar. É como numa escola. Você entra onde? Num prézinho. Sim. Vai para o primeiro ano. Se você repetir o primeiro ano, você é expulso da escola. Não. O que é feito com você? Você volta de Uma novo. nova chance para você recomeçar. E aonde está o castigo? Enfrentar a mesma tiazinha, a professora. Encontrar o mesmo coleguinha que você não gostava e sentava com você. De novo. É. Então a reencarnação é a santa oportunidade do recomeço. E já está hoje provado e comprovado cientificamente que ela é racional. O doutor Sérgio Felipe, que é um grande estudioso desse tema, já falou. A ciência provou isso. Haja visto que hoje o espiritismo é matéria de estudo. Sim. Quem quer se formar médico, psicólogo, psiquiatra, tem que estudar. Inclusive em Campinas já existem 5.000 pessoas. Agora eu pergunto, você já pensou um testemunha de Jeová que quer se tornar médico, tem que estudar o espiritismo? Isso é difícil. É difícil. Ô Hélio, o Amit Goswami, não sei se você conhece, Amit Goswami é um físico indiano. Ele escreveu um livro Sim. sobre a reencarnação baseado na física, provando que a reencarnação é uma ciência, uma física. Eu achei muito legal esse livro também. Tem um Amit Goswami. filme, está no YouTube. A Reencarnação de Mânica. A Reencarnação de Mânica. Quem assistir esse filme e falar que a reencarnação não existe, perdeu essa aqui. Perdeu essa. Perdeu essa. Volta Porque a de história novo. de um padre que descobre a menina Shanti, que morava a quase 1.000 quilômetros da cidade que ela dizia, ela falava, eu nasci lá. Eu me criei lá. O meu marido está lá. E o padre ficou olhando para mim, peraí, eu vou provar que ela tem o quê? 5 aninhos. Ele falou, vou pagar tudo para ela. E pagou. Quando chegou lá, ela falou para ele, tem um ônibus que vai vir nos pegar agora, está escrito
eu moro na rua tal. Quando chegou na rua tal, ela falou, ó, meu marido está lá, é aquele lá, que tinha casado novamente. Ela falou, eu moro na rua tal, número tal, e o padre foi seguindo. Falou, mas caramba, essa ela nunca veio aqui. Quando chegou na casa, ela subiu os primeiros degraus e falou, meu quarto é lá em cima, posso subir lá? Subiu no quarto dela, falou, tem umas joias que eu esqueci na gaveta. Sabia tudo. E o padre ficou super. No final ele falou, a reencarnação é uma lei. E o senhor estava falando dos trabalhos que o senhor faz, né? De atendimento, todo dia o senhor atende algumas pessoas. Sim. E essas pessoas vão procurar o que com o senhor? Um pouco de tudo. Porque o que tem levado a maioria do ser humano a se preocupar é a forma dele viver. As preocupações, as doenças, os desencarnes, a perda financeira, O luto, casamento inacabado. Então ele quer saber o porquê com ele. Porque quando tudo está bem, ninguém lembra de Deus. Sim. Mas basta a dor chegar. Porque Jesus tem uma matilha de pitbull chamada dor. E quando você continua sendo teimoso, intransigente, negligente, Jesus abre a portinha da matilha e solta atrás de você. Porque nós viemos na Terra e não se preparamos. A gente quer viver, mas não quer sobreviver. Porque a gente não vai viver na Terra, a gente vai sobreviver na Terra. Sim. Porque 100, 120 anos para nós, fisicamente se falando, não é nada. Mas para a espiritualidade, depois que a gente desencarna, é um sopro. Somos imortais. Sim. Jesus demonstrou isso ao ressurgir dos mortos depois do 3º dia. Então ele venceu a morte. Ô Hélio, o senhor também tem um trabalho lá que o senhor faz de desobsessão. Segunda-feira. Né? Mas antes de falar desse trabalho de desobsessão, o que é acho que é bom explicar, né? O que é um obsessor? Eu não digo obsessor. Eu não gosto de falar esse nome, eu gosto de falar fiscais da nossa conduta. Fica mais leve, né? Porque um dia um espírito conversando comigo, ele falou, seu Hélio, é muito fácil as pessoas nos acharem perseguidores. Nós não somos perseguidores. Nós somos fiscais da conduta do ser humano. Um exemplo, vocês dois querem fazer mal para alguém. Estou dando um exemplo. Certo. Um espírito ouviu. Porque a nossa mente vai e volta. E nós temos 5 desencarnados para 1 encarnado. Então são 5 mentes que chegam até você e uma que decodifica. Então eles percebem o que vocês querem e vão acompanhar. O que vocês podem oferecer para eles para concretizar o que vocês querem? E eles só dão um empurrãozinho. Eles não fazem, mas cria mecanismo daquele que você sonha se concretizar. Sim. Então, numa forma de se falar, eles são coautores. Sim. Mas por que eles estão? É alguma rincha do passado, geralmente? Às vezes não. Às vezes ele se aproxima de você porque se afinou com você. Você é uma pessoa negativa. Sim. E ele é negativo. Negativo atrai negativo. Semelhante procura semelhante. Acaba harmonizando o negócio. Justamente. Então é uma ligação. Por exemplo, se eles forem numa festa e eles tomam cerveja, chega lá, tá todo mundo tomando leite com groselha, ele vai ficar? Vai embora. Não. É assim com os encarnados também, né? Justamente, porque desencarnar não significa você se libertar do que você sentia, do que você pensava, como você agia. Desencarnar significa você sair de um estágio e entrar em outro. Sai de uma fase e entra em outra. Às vezes você vê uma cadeira ali, tá vazia? Sim, porque você não consegue perceber, mas de repente a cadeira está ocupada. Sim. Eu me lembro de um trabalho de desobsessão, onde eu empilhei todas as cadeiras, são 30. E o espírito foi na mesa, pôs a mão e falou, muito bonito, né? Nós vamos sentar aonde? Tomou cagada o espírito. Eu falei, mas vocês não ocupam espaço. Ocupamos sim. Você não vê, mas nós ocupamos. Estamos em 18 aqui. Aí o senhor foi lá e nós tirou. vai ficar sentado no chão? Aí o senhor foi lá e tirou 18 cadeiras. Não, as 30. As 30?
Ele falou, nunca mais faça isso, moço. Porque você está pregando e não está acreditando no que você prega. Olha. Faz sentido. Faz E o sentido. Pedro falou para mim, Hélio, preste atenção, eles estão de olho em você. Você aprendeu mais Escorregou. uma? Falei, sim. Escorregou. Mas o trabalho de desobsessão, né? Que o senhor Sim, faz toda segunda-feira, né? Esse é um trabalho que é o senhor só e não tem mais ninguém lá No momento, sim. reencarnado lá. Sim. Aliás, encarnado. Mas como que é, por exemplo, como seria? Alguém pede pro senhor, olha, eu tô... Aquele caderno de vibrações que você viu dessa grossura, as pessoas deixam nome e endereço. Certo. Eu não atendo na primeira vez, porque é o tempo da espiritualidade ir até o seu lar e analisar como você vive. Porque quando você está com a corda no pescoço, você vira secretário de Maria, você quer ser anjo. Você não quer ser Sim. transparente. Eu sou cachaceiro, eu sou sem vergonha, eu sou pulador de cerca, eu sou trambiqueiro, eu sou político. Nada contra os políticos, tá? Tipo, entender? Nada contra. Eu não sou Nada flor que contra. se cheira. Ninguém quer ser. Eu vejo muita gente que vai fazer orientação comigo, começa a falar, filha, então por que você veio pedir socorro para mim? Se você é tudo isso que Se você você é está falando, santo. era para você estar numa boa. É pra eu pedir conselho pra você, né? Mas muitas coisas que as pessoas estão me contando, na hora eu falo, é mentira. Mas eu não posso falar para a pessoa. Mas o senhor sabe. O Pedro me orienta, fala, é mentira, tudo que ela está contando. Ele desmente tudo pro senhor. Eu falei, "Ih, isso Então daí." eu fico olhando para a pessoa e falo, olha, dá uma analisada se não tem algumas coisas a mais que a senhora me contou. Por que um conto? Um conto aumenta vários pontos. Ah, vários pontos. Vários, não é um ponto só, não. É, eu Vários. achava que era um só. Não, são vários. São vários. Porque geralmente você procura atenuar. É difícil. Hélio, Tudo vai ser diferente quando você admitir que você é falho, que você é imperfeito. isso. E é isso, a gente, na psicanálise, a gente, acho que mais de 90%, Paulinho pode me corrigir aqui, mais de 90% da nossa mente é inconsciente. Então a gente só leva pro senhor, por exemplo, quando a gente vai fazer uma consulta lá, aquilo que a gente acha que é. E aquilo nós que somos 4 estágios. e aquilo que a gente não gosta da gente, a gente não quer Não contar. vai. 4 Não vai. estágios, né? Consciente, inconsciente, subconsciente e superconsciente, Eu que sou- poucas pessoas admitem. Mas aí, aí a espiritualidade vai lá na casa, até Sim, pro pessoal e que tá faz assistindo, uma análise. ver como é que tá a casa da pessoa e tudo mais. E Aí, aí- traz essa que informação pro senhor. geralmente passa as informações para mim. Então, quando a pessoa chega para mim, muitas vezes, eu começo a falar com ela, ela fala, quem que contou minha vida para você? Como é que você descobriu isso? Porque tem coisas que às vezes eu sugiro para a pessoa e a pessoa fala, eu nunca contei isso para ninguém. Ah. Mas daí eu não vou falar que tem uns espíritos que gostam de fofoca também, porque tem fofoca nos mortos, viu? Tem muito fofoqueiro também. entre os Eu mortos. achei que era só vivo, poxa. Não, tem maledicência entre os mortos também. Não, mas aí também é uma fofoca boa, porque Não, ele mas vai tem lá tudo olhar de direitinho respeito. pra ver o que acontece, né? Justamente. Então tem muita gente, como eu falei para você, dá tudo para fazer orientação comigo e depois dá tudo para nunca mais me encontrar. Ah, sim. Eu conheço. Mas aí, beleza. Então, vamos lá. A pessoa vai lá, os espíritos vão lá na casa, olha, passa pro senhor. Aí o senhor descobriu, vamos supor que o senhor descobriu lá que a pessoa tá com um obsessor lá. Como é que Sim. o senhor age daí? Veja bem, primeira coisa, o obsessor só vai estar acompanhando as pessoas que se sintoniza com Sim. ele. Sim. Perfeito. Ah, tá. É o que o senhor falou. Então, a primeira coisa, eu vou conscientizar a pessoa que está sendo o perseguido, no bom sentido, Sim, sim. a mudar o comportamento. É, porque Perfeito. daí já quebra um pouco, quebra a sintonia. Ah, A, Afasta a conexão. eliminar tudo Perfeito. aquilo que atrai o obsessor. Ah, sim. Porque ladrão não rouba a casa vazia. Tem que ter alguma coisa. Então a gente conscientiza a pessoa. Você vai precisar mudar isso, isso, isso. Por isso que ninguém fica no espiritismo. Mas o senhor conversa com o espírito também, não conversa? Sim, Que tal? é claro, a gente tem que ouvir os dois lados. Ah, tá. Porque não adianta eu falar que sou seu inimigo. Ouviram só você. Não ouviram o meu lado. Porque tem muita gente aqui na Terra que é o perseguidor, não é o perseguido. Uhum. O perseguido está do outro lado da vida e o perseguidor está aqui. Ah, sim. Porque todo mundo quer se livrar do perseguidor. Porque quem bate tem um sentimento. E quem apanha? Uhum. Tem. E chega muitas pessoas lá pro senhor com problemas de ordem Psicológica. depressão,
ansiedade, enfim, essas doenças da vida Tradicionais moderna. hoje, né? Da Tradicionais. vida moderna. A ansiedade é o primeiro degrau da depressão. Sim, E depressão é doença da alma e se não for tratada, mata. sim. Depressão significa o quê? Falta de chão. Não é isso? Então a pessoa realmente ela se rebelou contra as leis divinas. Uma pessoa depressiva. Porque a pessoa depressiva ela cria um mundo paralelo ao mundo real. Ela vive da forma que ela acha que o mundo é. Do jeito que as pessoas são. Na visão dela no mundo que ela criou. Então você tem que trazer ela para fora desse mundo. Mostrar que ela é importante, que ela é amada, que Deus a ama, que ela tem muitos amigos, que ela pode mudar, que ela pode se transformar. E aí você dá vários ângulos para ela analisar a mudança dela. Só que muitas vezes sozinha ela não consegue se situar naquela situação. Sim. Aí entra a família. A família é muito importante na libertação de um depressivo. Porque no fundo, os medicamentos não curam ninguém. Não. Só ameniza. Medicamento é paliativo. Só ameniza, né? O que vai curar as pessoas é a mudança comportamental. Mente sã, Corpo são. corpo são. Agora, aí entra também as grandes religiões que estão falhando e falhando feio. Porque a maioria das religiões, hoje em dia, é 5 minutos de pregação e 10 de pedição. Grana. Jesus é o caminho, nós somos o pedágio. Está cheio de religião assim. Que vive e sobrevive da miséria dos seus adeptos. Sim. Eu conheço muitos pastores que são maravilhosos fora da igreja. Porque lá dentro da igreja, ele não tem moral para falar o que nós espíritas falamos. Nós não somos melhores que os outros. Mas nós temos uma linha de conduta um pouquinho mais rígida. Por exemplo, eu tenho que ser 200% transparente, porque 100% é obrigação minha, como cristão. Então tenho que ser o quê? 200. Porque como nós falamos agora de pouco, religião é rótulo. Inclusive o espiritismo é rótulo. É as atitudes que mostram quem é quem. Sim. De repente você fica 2 anos me observando e você curiosamente pergunta que religião é a dele. Quando muita gente me pergunta qual é a minha religião, eu falo, eu amo. Sim. É o amor. Amor. Hoje, como que o senhor vê a vida moderna de hoje? Hoje a vida ela é acelerada, todo mundo sempre em busca de resultados, sempre querendo mais, sempre querendo uma vida melhor, sempre do Sim. lado É o físico, lado consumista, né? do lado consumista. Entendeu? E como que a espiritualidade, o espiritismo, ele vê essa corrida atrás da satisfação pessoal? Será que todos os meios justificam o fim? É uma reflexão. Então o ser humano, infelizmente, ele está sendo preparado para viver e não para sobreviver. Ah, sim. Porque por mais que você viva na Terra, um dia você vai ter que abandonar esse corpo físico, Sim. que já nasce morrendo. É. Porque no momento que você vem ao mundo e grita, cheguei, você já está indo para o cemitério. É menos um dia, né? Já tá indo, é isso, não é mais um dia de vida, menos um. não, é menos um dia. Você já está indo por saudade ou por Éden. Não tem como explicar. A saudade é pro Éden. Pra quem não sabe, Saudade e o Éden são os 2 cemitérios aqui da cidade. Da cidade de Sal. Então, o que acontece? As pessoas, elas são ávidas em ter. Esquecendo que o mais importante é ser, não é ter. E esse é o Então, desafio, né? Por mais que você conquiste das coisas da terra, quando você partir, na terra ficará. Ah, sim. Caixão de defunto não tem gaveta. Não. Então a gente tinha que o quê? Ser usufrutuário dos empréstimos que Deus te concede. Porque no fundo, a gente não é dono de nada que pertence à terra. O senhor falando agora, me veio uma passagem uma parábola de Jesus que ele fala dos talentos. Sim. Que ele dá 10 talentos para um, 10 para outro, outro, 10 para outro. Um gastou todos, o outro guardou, o outro multiplicou. É mais ou menos isso. Justamente. É você realmente fazer dos empréstimos que
te concedeu uns talentos multiplicativos. Sim. É você usufruir auxiliando, porque é dando que se recebe. É ajudando-se que você será ajudado. Uhum. Eu, de vez em quando, eu vejo o Anderson, eu brinco com o Anderson, eu ajudo todo mundo, graças a Deus, não é para me aparecer, não. E nunca me falta dinheiro. Eu não deixo nada ficar parado, cesta básica, roupa, calçado, não importa. Haja visto que nas nações a gente é chamado, como que se diz? O santo das nações. Não sou. Por causa dessa. Todo mundo que vai no centro, por exemplo, não sai sem pelo menos um abraço. Porque se eu não tiver, eu falo, no momento eu não tenho, mas eu vou arrumar. Eu vou ver o que eu posso fazer. Mas ela leva uma palavra de conforto, Uhum. de alerta. Porque tudo nesta vida passa. Saúde passa, enfermidade passa, alegria passa, tristeza passa, tudo passa. Então eu falo, viva cada dia como se fosse o último, como Jesus pedia para nós. Perfeito. Ô, Hélio, eu tenho, viu, Paulinho, eu tenho depoimentos de pessoas que frequentam o centro espírita do Hélio lá, que, tipo, lá vai lá para conversar com o Hélio, não, na conversa não teve, assim, ainda uma solução, mas o fato de, isso é muito legal, o fato de ele estar lá no centro espírita, ele já sai aliviado de lá. Porque eu acredito que deve ter lá uma equipe espiritual. Que já faz algum tipo de atuação. Uma avaliação, justamente. E a pessoa já sai melhor. Porque tem muita gente que vai no centro e eu percebo que ele não quer ir embora. Ele se sente tão bem. Não porque eu estou falando isso, porque a energia do nosso lar é diferente. Nosso lar é o centro espírita. Depois eu ia perguntar até sobre o filme. É grande filme. lá, sabe? Tem uma piscina. Eu tenho uma cachorra que é um doce. Eu falo que é a primeira cachorra espírita de Salto. No Brasil, né? Porque em qualquer reunião nossa, por mais... Ela vai de um por um, ela põe a cabeça assim, é como se estivesse dizendo boa noite. Seja bem-vindo. No trabalho de desobsessão, ela deita embaixo da mesa e assiste nossa reunião. E o cachorro tem uma mediunidade incrível para perceber desencarnado. Então, de vez em quando, eu vejo que ela levanta a cabeça, bate o rabinho, abaixa a cabeça. O que será que ela está enxergando? Só para a gente finalizar a questão da desobsessão, mas já aconteceu de o senhor ter que conversar com o espírito desencarnado que está atrapalhando a vida de alguma pessoa aqui e falar para ele, ô, maneira aí, pô. Não, veja bem, ninguém muda ninguém por palavras, você muda por atitudes. Por atitudes. Então a gente sabe quando Jesus realmente reencontrou o gadareno no cemitério, o gadareno falou para Jesus o quê? O que o senhor veio atrás de nós? Uhum. O que o senhor tem contra nós? Então Jesus desceu, quando ele se preparou para reencarnar, evangelizando, enquanto aqui na Terra se preparava o perispírito dele para receber o corpo dele. Como Maria e José foram dois espíritos escolhidos. São espíritos virginais, por isso que a turma fala Virgem Maria. O que foi? As últimas 5, 6 encarnações, ela se preparou. Ela não conheceu o sexo. Ela se preparou fisicamente. Então, toda noite, ela era levada, ela e José, para receber cargas energéticas diferenciadas. No livro Os Néfilins, do Robson Pinheiro, fala sobre isso. Como fala das pirâmides, como foi construída, né? Fala o que Jesus fez dos 3 aos 30, né? Aonde Jesus esteve, porque Jesus se preparou para viver 3 anos. Sim, Então, está explicado o que ele veio fazer na Terra, como é que ele conheceu o planeta Terra, porque ele saía em desdobramento, e grandes avatares cuidavam do corpo dele fisicamente. Estava numa gruta. E ele saía, ele conheceu o planeta Terra em desdobramento, que é uma faculdade mediúnica. E, bom, beleza. Vamos ter um assunto, queria mudar um pouco o assunto, deixar um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais forte. Para onde vai, Hélio, uma pessoa que comete suicídio aqui? Varia muito. Porque, em primeiro lugar, a espiritualidade, por amor, analisa muito o que te levou ao suicídio.
Porque cada caso é um caso. caso. Ninguém se suicida à toa. Inclusive, eu de vez em quando me pergunto, o suicida é um herói ou é um covarde? Uhum. A gente tem que analisar primeiro o que o levou ao suicídio. E a espiritualidade respeita muito. Porque tem o suicídio consciente e tem o suicídio inconsciente. Porque se as trevas não gostam de você, por exemplo, eles podem te matar dormindo. Quanta gente morre dormindo e fala, é a morte que eu queria. Não é a morte que eu queria. Porque às vezes eu saio à noite, porque todos nós saímos à noite, durante o sono e o sonho. E às vezes podemos encontrar alguém que não gosta de nós. Vocês já tiveram um pesadelo? Já. Que você quer correr, quer gritar e não sai a voz? Sim. Aí quando você está dormindo, você faz assim, não faz? Uhum. Porque o corpo é um esconderijo. Aí você vai querer voltar a dormir, você fala, se eu voltar a dormir, ele me pega. Tem alguém me esperando. Só que ele tem todo o tempo do mundo. No outro dia Você você vai dormir de sair novo. do Uma hora você vai dormir de novo. Quando você sair do corpo, ele fala, achou. E aí? Achei você. Então o que acontece? Muitas vezes eles te perseguem e te sugerem a morte. Ah, sim. Aí não volta pro corpo mais. Não, porque veja bem, no momento que você romper um perispírito, que a Igreja Católica não aceita, porque quando aceitar vai cair por terra a igreja, que é o perispírito, que é o molde do espírito, e isso é utilizado em todas as reencarnações, como o Chico dizia, enquanto você fere o espírito, é um resultado, é um efeito. E quando você lesionar o perispírito, é outro processo. Por exemplo, eu pego e dou um tiro naquela parede. O que eu abri na parede? Um rombo. Só pegando uma massa e jogando daqui para lá, volta tudo normal? Não. Eu vou ter que consertar aquilo. Vai dar trabalho. Consertar o perispírito não é fácil. Por isso que a gente vê pessoas cega, surda, muda, aleijada, manca, sem os braços, sem as pernas. São lesionamentos perispirituais. E quando o cara reencarna, ele vem com essa deficiência. Traz no corpo. Porque quando a espiritualidade vai formar o seu novo corpo, por uma nova reencarnação, eles perguntam lá quanto ele tem de massa, energia, porque nós somos energia. Sim. Para reconstituir o perispírito dele. Ó, vamos precisar de 1000. Pô, mas ele trouxe só 500. Vai com deficiência. Aí a espiritualidade fala assim, viu? Vamos tirar um braço dele? Ah, mas o braço só é 150, só tira mais um, 300. Tira uma perna. Deu os 500, deu, então ele vai botar sem os 2 braços e uma perna. Ah, então... O livro, o perispírito e isso suas não é castigo. Isso seria castigo? Não. Não é um castigo. Não. Né? Pelo que ele está falando. Você colhe exatamente o que você plantou. Ah, então... Aí que está o perigo aqui da Terra. Por isso que Jesus aconselhou a viva cada dia como se fosse o último. Daqui 5 minutos a gente pode atestar que estaremos aqui conversando reencarnado? Não. É assim que funciona. Então esse livro, O Perispírito e Suas Modelações, é muito bom. É do Luiz Gonzaga Pinheiro. Como o livro O Perispírito do Dr. Zalmino Zimmermann, já desencarnado, dessa grossura, é fantástico. Ah, sim. Ô, Hélio, eu queria explanar mais uma coisinha, porque tem muito questionamento que eu vejo por aí, o pessoal falando que, por exemplo, né, nós aqui nascemos perfeito, com os 2 braços, 2 pernas, tudo perfeito, certo? Nós 3 aqui nessa sala aqui. Mas tem muita gente que não. Sim. E aí, isso não seria uma maldade? Me entenda, tá? Só uma pergunta. Isso não seria uma maldade divina? Não. Por quê? Deus, veja bem, ele é justo. O maior atributo de Deus, nosso Pai, chama-se justiça. Sendo Deus justo, tudo aquilo que nos acontece também é justo. É consequências do seu plantio, do que você fez. Porque nós somos espíritos multimilenários. Não é a primeira reencarnação nossa na Terra. Então nós estamos voltando aqui para quê? Rememorar, recapitular, expiar, reconquistar, especialmente na parte da amizade.
Quantas pessoas você olha de longe e fala, não gostei daquele cara? Você nem conversou com ele. Mas a sintonia não E deve estar você boa. arrepiou. Uhum. A sintonia não deve estar boa, né? É como você vê uma moça, por exemplo, me apaixonei pela moça, você não sabe nem quem ela é. É a lei da atração e da repulsão. Então, quando a gente não se dá bem com alguém, a gente tem que descobrir o porquê. Não é à toa que você rechaçou essa energia negativa. De repente nós ferramos numa briga na vida passada e agora Justamente. a treta E ainda Deus continua. é maravilhoso que te dá uma oportunidade de reencontrar aquela pessoa. E E refazer transformar essa o inimigo em conexão. amigo. Isso seria um dos objetivos da Por isso que reencarnação. no Espiritismo, essa lei de reconciliação era um pouquinho mais demorada. Ah. Como obsessor, perseguidor e o perseguido. O nosso objetivo é fazer a aproximação dos dois. Transformar o inimigo num amigo. Já na Umbanda é mais rápido a solução dessas dificuldades. Porque o inimigo é afastado e o amigo vai para lá. Alguém gosta de ser maltratado? Não estou dizendo que a Umbanda maltrate, mas ele foi rechaçado. Então, quando você vê uma pessoa que é diferente de você, que você não se afina com ela, e você vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, o diabo não é tão preto quanto parece. Era você que enxergava ele preto. Aí você se aproxima e você fala, puta, que pessoa maravilhosa. E eu pensava que ele era assim, que ele era assado, e não é. Então, nem sempre a primeira vista é que fica. Eu sempre falo para as pessoas, analise, se aproxime, conheça, dialogue. O Hélio conta pra mim, de vez em quando já contou, aliás, mais de uma vez, que às vezes acontece de uma pessoa morrer, desencarnar aqui em Salto, e te procurar lá no centro espírita, né? Pedindo socorro. Porque, veja bem, a primeira religião que mostra, que prova e comprova que a vida continua é nós. Uhum. De cada 10 pessoas de uma casa que desencarna, 9 praticamente voltam para os seus lares. Tem espíritos desencarnados que acompanham o seu féretro até o portão do cemitério. Chegou lá, ele volta para casa. Quando a família for chegar, ele fala, pô, vocês estavam demorando, onde vocês estavam? E ninguém Vai ouve. explicar que estavam no velório dele? E ninguém ouve nada, tá? Nada, justamente. E aí que bate o desespero. Já pensou aquela pessoa que gostaria de conversar, conversava com todo mundo, começa a falar, ninguém responde? Ninguém responde. Aí bate o desespero. Se ele voltar para a religião dele, não vão conseguir explicar o que aconteceu. Aí eles procuram nós. Mas como é que funciona esse processo aí? Agora uma curiosidade, como é que funciona esse processo de desencarne? Uma pessoa normal morreu. Ela já sai do corpo na hora? Depende muito de como você se preparou para morrer. Porque a maioria das religiões se prepara para viver. E nós espíritas preparamos a pessoa para a morte. Porque o momento da partida é muito mais importante do que o momento de chegada. Vocês lembram como o japonês se processa? Quando nasce uma criança, ele chora. E quando a pessoa parte, ele faz festa. Haja visto que no dia 2, por exemplo, eles levam comida acreditando que os mortos continuam vivos. E tem muitos mendigos mesmo que já falaram para mim aqui do cemitério, que é o dia que eles mais comem bem. Enche a barriga. Porque chegar lá tem um monte de prato bom, né? Justamente. Então esse processo varia de pessoa para pessoa. Mas assim, vamos falar num processo normal. A pessoa sai lá do corpo e já vai direto o espírito de luz, tá dali? Não. Tem muita gente que não aceita e tem muita gente que não acredita que morreu. O maior entrave é esse, não acreditar. Eu vou contar rapidinho. Ali na esquina estavam fazendo uma reforma de padaria. E quem estava se reformando se enforcou. Vocês estão lembrados? Era 1h30 da tarde quando acharam o corpo dele. 3 dias depois ele foi lá e falou, meu Deus, eu estou vivo. Posso contar uma história? O senhor conta aqui para o pessoal? Eu falei, posso. Eu vou dar detalhes. Eu caí num lugar que era um fedor incrível. Não enxergava um palmo diante do nariz. E a água corria, uma água fétida.
E eu, desesperado, gritei. Ninguém tem uma luz? Não levou 3 minutos, alguém me respondeu dizendo, você não trouxe luz? Ele falou, não. Então vamos continuar errado. Quando eu citei, a negada já matou a charada, que eu estava falando do homem. Uhum. Então você veja bem, hein? Porque quando a gente desencarna, não é você que escolhe para onde você vai. Você é atraído magneticamente, energeticamente, de como você se preparou para essa partida. Sim. Se você analisar isso na física, vamos falar de física, você emite uma frequência, a sua frequência, sei lá, 20 Hz. Você só pode ficar num lugar que tem 20 Hz, ou muito próximo daquilo. Muito próximo você não vai chegar num lugar que tem 30 Hz, você não consegue, a frequência não bate. Energia. É igual a rádio, né? Você só sintoniza a FM 90, por exemplo, se você colocar no dial lá. E essa 90,9. preparação também é feita por quem fica. Porque ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou assim: nossa, Paulo, meu pai, eu perdi meu pai e assim, eu não senti. Eu não senti. Será que tem algum problema comigo? Ela falou para mim assim. Eu falei: eu acho que não. Eu acho que você se preparou para isso. Porque a gente realmente precisaria amar e não se apegar. Isso. É o apego que mata o problema. Porque tem gente que o desencarnado partiu e ele não dá sossego para o desencarnado. Eu recebo muitos telefonemas, perguntas. Será que está bem? Aonde que ele está? Será que está chovendo do outro lado? Será que está com fome? O senhor falou um negócio muito, muito bacana, porque é o amor, não o apego. Justamente. Porque o amor, ele é eterno. Justamente. Ele transcende a qualquer não existe dimensão. limite para o amor. Não existe limite. O apego é diferente, você sofre. Na filosofia oriental, lá do budismo, taoísmo, zen budista, eles trabalham muito a questão do desapego. E, claro, o desapego lá na filosofia budista não é largar, não é abandono. Pelo contrário, mas é não ter apego. Quando você não tem apego nas coisas, inclusive o próprio obsessor não pode te pegar, porque você não é apegado a nada. Não. Derruba isso aqui. Bateu o carro, tudo bem. Furou o pneu, tá tudo certo. O cara fala, vou embora, porque isso na visão oriental. Então, se a gente levar o apego pro dia a dia, o desapego, na verdade, pro dia a dia, nossa vida, quando você está desapegado, a vida é muito mais leve. É muito mais leve, mas é muito difícil para nós ocidentais aqui entender o que é o desapego, porque para nós desapego é o foda-se. Foda-se. Não é abandonar, eu não posso abandonar. Mas eu não tô apegado. E isso é muito difícil, né, Hélio? Isso é muito difícil. Não, a gente realmente estamos trabalhando num planeta atrasado. Porque os seus habitantes são atrasados. Vem porrada do quanto é lado. Nós somos o segundo em atrasamento na escala universal. Tanto moralmente quanto intelectualmente. Só tem um planeta abaixo de nós. Porque quando nós renascemos, nós passamos pelo estado infusório para o primitivismo. O nosso livre-arbítrio, o que você fazia ou não fazia, você não tinha responsabilidade. Mas quando você ganhou o livre-arbítrio, nós estamos hoje o quê? Ciente e consciente do que é certo e do que é errado. Isso. Se você cometeu um equívoco, não adianta falar, eu não sabia. Sabia sim. Mas a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, não. É o espírito que é safado, é sem vergonha. Não é a carne que é fraca, mas não. É mais fácil falar que a carne é fraca. Põe a culpa na carne. Porque o maior problema nosso é errar e não admitir que errou. E nós, no Espiritismo, pregamos. Errar é humano, reconhecer o erro é sublime e não errar mais é divino. Essa é a nossa teoria. Hélio, o senhor sendo um médium, né, de clarividência, né, e quando o senhor olha para alguém, o senhor consegue ver tipo a aura da pessoa, se tá meio... Sim, a sua tá cinza hoje. Isso não é bom, né? Depende o que você vai fazer com ela, porque existe o medo construtivo e o medo destrutivo. Mas agora eu fiquei curioso. A aura cinza significa o quê? Depende como você está pensando. Tem alguém? Tem alguém. Que às vezes se aproxima e fica te observando. Porque muitas vezes você não tem nada.
Você não faz nada, você só faz o bem e causa inveja. Ah, é. Tá errado? Não. A pessoa não tá errada. Bom, Mas. ele faz o bem, eu vou dar um tombo nele. Eu vou assustar ele. Porque o maior problema nosso hoje é ter medo do morto. Não é para ter medo do morto, é para ter medo do vivo. Do vivo. Porque o vivo é o problema, a raça. Entendeu? Porque o morto realmente, se você não der chance para ele só vai se aproximar de você. Porque às vezes não é para fazer mal. Gostei dele, ele fala as coisas bonitas, ele faz coisas bonitas, ele só trabalha para o bem. Eu vou ficar com ele. Ah, sim. Mas a gente tem que, entre ajudar e ter condição de ajudar, uma distância muito grande. Eu sempre falo para as pessoas aqui, vai procurar um médico? Procura o melhor. Vai procurar um psicólogo? Procura o melhor. Vai sempre o melhor. Vai passar por um médico? Tente achar um médico espiritualista ou espírita. O entendimento é outro. Porque se ele captar, olhando em você e falar assim, o problema não é físico, viu? Procura um centro espírita. Ele vai te encaminhar. Vai ajudar. No livro do Marcos Kivic, que é um psicólogo e psiquiatra, Doutor Eu Ouço Vozes, fala muito sobre isso. Inclusive, ele tem o Face dele, ele pede para conversar com ele. Uhum. Expor as exposições, porque ele falou, eu nunca indico remédio para as pessoas doentes. Eu indico primeiro um bom centro espírita. Se lá não for resolvido, por exemplo, aí é coisa diferente. É como esse trabalho que nós fazemos no Pira. Uhum. Eu estou voltando agora, tá? Vou voltar agora, domingo agora. Sim. E por que eu vou voltar? É como o coordenador lá falou, você tem uma forma diferente de falar para o pessoal. O pessoal não te contesta, não tem argumento. Porque falar é uma coisa, saber falar é diferente. Mandar é uma coisa, saber mandar é outra. Porque tem muita gente que manda, mas não comanda. Esse trabalho que o senhor faz lá no Pirapitingui, que é um hospital... O hospital Pirapitingui é de hanseníase. É um hospital de hanseníase que na região aqui, eu acho que era o único, né? Sim. E ainda permanece lá. As pessoas chegam lá para fazer uma cirurgia espírita. Sim, espiritual. Espiritual. Não tem corte. Sem cortes. E elas chegam, são recepcionadas por uma pessoa, Eu tenho 60 trabalhadores comigo. Sim. Isso. É uma equipe. Faz uma avaliação. É analisada, tem trabalho de desobsessão. Sim. A cirurgia sem corte assusta as pessoas, porque a cirurgia é feita com tabuinha. Por exemplo, tem uma mulher aqui do Marília, Dona Maria Rosa, ela fez uma cirurgia aqui. Ela falou, seu velho, eles não me cortaram, mas tem 32 pontinhos na minha barriga. Ele passou uma tabuinha assim. Eu falei, a senhora foi operada. Sim. Eu falei, se a senhora fosse no SUS, ia ser um trabalhão. A senhora não foi no SUS. E lá não se pede nada, não se cobra nada. Os medicamentos nós damos de graça. E nós alertamos as pessoas. Depois de 2 horas, a anestesia espiritual que é aplicada lá vai desaparecer. As dores vão voltar. Aí você vai tomar analgésico para controlar essas enfermidades. É como no hospital. Sim. Só a cirurgia é só... E nós não perguntamos a religião das pessoas. Isso é importante. E assim, o senhor faz no terceiro domingo de cada mês e... Todo mês. Todo mês. Terceiro domingo. Eu faz um ano que eu não estou voltando. Quantas pessoas o senhor atende no domingo? Abaixo de 400 a 500 pessoas. Agora que eu estou voltando, já tem caravanas que estão voltando. Sim. Porque eu, quando estava lá, era abaixo de 700, 800 E quem pessoas. faz essas... São médicos, com CRN. Sim. Que nesse dia se dedicam e são médiums. Então, são médicos. São médiums de incorporação. São os espíritos. Recebe médico. Inclusive, o Dr. Flitz está lá conosco. Sim. Bezerra de Menezes, com sua equipe, está lá também. Sumido, né? Ninguém não via mais. Eu estou levando o Pedro com a minha equipe, vai com 17 pessoas, que sim. vai se agregar a eles. Nós temos espíritos lá da Umbanda. Nós temos índios, pretos velhos. Porque essas bandeiras, se você tiver uma gotinha de amor no coração, Jesus te aproveita. Sim. Ele não vai perguntar se você é prostituta, ladrão ou político. Se você é uma pessoa de bem ou uma pessoa do mal. Você tem amor? Tem. Então vamos trabalhar. Sim. Porque o amor cobra a multidão de
pecados. Sim. E qual a preparação do senhor, por exemplo? Nesse dia, chegou o domingo, hoje é sábado, amanhã eu vou lá para o Pirapitingui. O senhor tem uma preparação especial? Tenho. Especialmente na alimentação. Ah, sim. Sábado agora, por exemplo, a partir de 4 horas da tarde, já não como mais nada, não bebo mais nada. Porque eles vão utilizar o quê? Copo limpo, para colocar água límpida. Porque se o copo, por exemplo, estiver embaçado, você não sabe se o embaçamento está por fora ou está por dentro. Então eu tenho que oferecer para eles o melhor. Então, para quem está ouvindo a gente aqui, né, ouvindo o podcast Pod Friday, e tiver interesse, por exemplo, em ter uma operação espiritual, é só chegar lá? Só ir lá no domingo, 7 horas da manhã, para pegar a ficha. Inclusive, aqui nós estamos com o Tatângelo, nós estamos com uma turma aqui que está levando gente adoidado. Viu, mas qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de cirurgia. De cirurgia. Você entendeu? Entra na fila lá e já era. Porque realmente você tem que fazer uma pergunta. Estou doente ou sou doente? Essa é a pergunta-chave. Porque se você falar, estou doente, você dá a probabilidade da espiritualidade te curar. Mas se você afirmar, sou doente, não tem cura. Porque você não quer se curar. Você não quer se ajudar. Então eu estou voltando porque eu fazia essas perguntas. E essas perguntas mexiam com as pessoas. Mexe. Eu chamava atenção, muita gente ia lá fazer cirurgia de estômago, cirurgia de pulmão, porque fumava demais. Mas enquanto preparava-se, saía lá fora fumar. E eu percebi. E eu falava, o que adianta você vir aqui pedir ajuda se você não se ajuda? Precisa ter os dois lados. Aí eu ia lá fora, tinha gente que saía correndo quando via eu, porque eu falava. Eu sou assim. O Anderson sabe como eu sou. Eu não mando recado, não. Se eu tiver que falar para você, Paulo, eu não vou falar, Anderson, fala para o Paulo. Não, Paulo, vem cá. Você está fazendo isso de errado. Não quero que você mude, mas repense. Tem que ser assim. Sim. Ué, o senhor falando de novo o nome do Pedro aí? Sim. Eu tinha até marcado aqui. Como é que é o dia a dia do senhor? O Pedro tá sempre junto? Não. Ele avisa quando vai chegar? Não existe privilégio. Ele tem muito compromisso na espiritualidade. Sim. Mas ele sabe que eu sempre fui uma pessoa fiel ao compromisso que eu assumi. Um exemplo. O portão do centro é aberto religiosamente há 28 anos, 1 hora antes de qualquer reunião. Então ele sabe que eu estou lá. Por exemplo, vai começar às 7h30, 6h30 está aberto. Vai começar às 14h30, 13h30 está aberto e assim por diante. Porque eles testam você na responsabilidade, é o que mais falta para nós, seres humanos. Eu marco uma coisa com você e chego meia hora depois, 20 minutos depois. Eu vou fazer palestra, eu chego 1 hora antes. No último centro que eu estive, a turma estava desesperado. Expositor, será que não veio? Fazia 1 hora que eu estava sentado lá dentro. Não sabia que era o senhor. E vai. Daí quando faltava 2 minutinhos, eu levantei e falei, boa noite, é eu que vou fazer a palestra. Nossa, o senhor tá aí, todo mundo queria abraçar. Eu falei, vocês podiam ter abraçado para 1 hora que eu estou aí. Agora vamos começar o negócio. O trabalho vai começar às 9 e vai terminar às 10. 10h01 já não é mais 10 horas. Porque a espiritualidade é ocupada. Quando der 10h01, eles já não estão mais aqui. Eles têm muitos compromissos. Sim. E por falar nisso, nós estamos quase encerrando nosso tempo aqui também, do Pod Freud, né? Um assunto que a gente poderia falar 5 horas seguidas. 5 horas seguidas aqui, a gente ia ficar... Tem muita coisa pra falar ainda, né? Você tem alguma história, pra gente pensar no fechamento, você tem alguma história, assim, que a gente possa dizer engraçada com encarnado, desencarnado, dentro do centro espírita, assim? Essas histórias, muitas vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, nós que assumimos um compromisso, para os assédios. Porque as trevas sabem como te atingir. Especialmente no campo sexual. Eu não vou dar nome aos bois, tá? Importante. Mas tinha uma moça muito bonita, linda. Ela chegava no centro, sentava na primeira banco e abria o Pacaembu. O Pacaembu foi bom. É dia de jogo. Dia de jogo. Eu teve dia que eu precisei fazer evangelho de pé.
Teve uma que pediu carona. E quando entrou no meu carro, ela falou, ai, seu Hélio, é bom o senhor me levar, eu esqueci de pôr a calcinha hoje. Caramba. Ouvi por aqui, sortei por aqui. O Pedro falou, presta atenção. Pedro já Uma deu. menina bonita, umas pernas lindas. Já, A gente é humano ainda. Ainda. o Pedro já puxa a rédea. Justamente. Então, Poxa, quando chega algum improviso, ele me avisa. Como teve uma nossa amiga também, ela estava frequentando uma igreja aqui embaixo, os Mormons. Ela chegou no centro, ela estava sendo perseguida por um pastor. Ela chegou, pôs a mão na mesa e falou assim, hoje não vai ter trabalho. Eu falei, por quê, meu amor? Lá no centro Lá do no senhor. nosso lar. Por quê, meu amor? Eu vim aqui para quebrar tudo. Fiquei olhando para ela. Aí eu enxerguei quem estava com ela. Eu falei, o negócio é o seguinte. Nesta casa, eu mando e comando. Você vai voltar, vai sentar perto da sua mãe e vai dormir. Você e quem está com você. Dormiu. A mãe falou assim, eu não acredito o que você fez. E ela estava agitada. Ela estava com o obsessor lá. Justamente, de mini saia. Vai fazer um escândalo. 30 e poucas pessoas no salão. Então, veja bem, você tem que confiar. E eu confio demais. Só que tem uma coisa, por exemplo, eu vou começar meu trabalho às 7h30, 6h15 eu estou no salão. Eu tenho que demonstrar a seriedade. Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Tem que ser assim. Ué, ele já apresentou para o senhor algum espírito falando que era de luz, mas na verdade estava camuflado lá? Então, veja bem. Nesse inteirinho, a gente tem que começar a conversar com ele, respeitando-o e analisando o que ele fala. Ah, sim. Porque ele pode falar um monte de coisas positivas, mas vai deixar sempre o toquinho do rabo para fora. Aí é onde você percebe. É onde a gente pega. Pega no contrapé. Ah, mas o senhor que tem experiência, né? Você pegar um médico que não tem muita experiência, é o que mais está acontecendo no nosso movimento espírita. Pode cair, né? Pessoas que se arvoram em serem orientadores, expositores, mas não se preparam para isso. Sim. Pregam, mas não acreditam no que prega. Fala, mas não vive o que fala. E a espiritualidade vai te respeitar como respeitava Jesus, que pregava e exemplificava. Sim. Ações, comportamento, né? Seu Hélio, aquele filme sobre o nosso lar. Sim. O que ali tem de realidade mesmo? O que o filme Veja bem. Ele é fiel. Toda vez que falam no filme, por exemplo, eu tenho o nosso lar lá. 70% repassaram, 30% não. E as partes principais. Não mostraram, então, no filme as partes como principais. Os mensageiros também. Como ninguém é de ninguém também. Como Deixe-me Viver também. Mas o nosso lar, pelo que eu li, foi um filme, um livro psicografado. Eu vou começar a dar novamente a coleção Nosso Lar, pediram. Porque eu dei ela em 2019. Então eu vou voltar, começa com o Nosso Lar, os Mensageiros, os Missionários da Luz, e assim por diante, até terminar na vida continua. Agora, as minhas aulas são um pouco demoradas, porque eu dou alternativa para você procurar outras coisas, para você ler, para encaixar. Ah, sim. Porque tem aquele professor que fala e não deixa o aluno perguntar. Na minha é diferente. Eu provoco o aluno para me contestar. Até hoje eu não fui contestado em 28 anos. Por quê? Porque eu me preparo para isso. Sim. Se eu chego 1 hora e pouquinho antes do tema, eu já estudei o tema de ontem que eu vou dar hoje. Eu só dou uma repassada. Porque o Pedro não fala, ouvido de quem vem te ouvir não é pinico. E não é canteiro para receber esterco. Você é responsabilizado pelo que você fala. Sim. Porque tem muita gente que te torna seu seguidor. Faz aquilo que você manda. Aí que mora o X. E a responsabilidade é grande. Se o senhor né? falar alguma coisa, a pessoa vai tomar como verdade porque o senhor é autoridade, né? Mas então o nosso lar foi psicografado.
Sim. É real, tudo aquilo é real. Opa, foi psicografado em 1947. parece. Isso que eu queria saber, se realmente o que Sim, passa ali... sim. O senhor falou que uma parte não foi colocada No ali filme. no filme, mas enfim... O que tá lá é o real. que tá lá é real. Eu prefiro o livro. O livro. Tá? Não, é o livro. Porque sim, o Chico visitou o nosso lar, porque o Chico também duvidou quando ele estava psicografando o nosso lar. Ah, é? Justamente. E saiu agora o Nosso Lar 2 também, né? Essa Que são os mensageiros, né? Mensageiros, Que é o segundo da coleção. Então, infelizmente, eu gostaria que esse pessoal repassasse na íntegra. Porque as partes mais comoventes, mais principais, que ia mais elucidar, que ia mais esclarecer, mas quem fez o filme explicou. Tem verdades que não pode ser e tem verdades que chocam. E tem uma coisa também, né? Os filmes precisam ser vendidos. Se você coloca um negócio lá, ninguém compra, ninguém vai. E aí Não. tem grana que tem que enrolar, que é difícil. Você lembra no último podcast que eu fiz aqui, que eu deixei umas coisas no ar? Eu contei umas coisas graves. Sim. Tem nome até os boi. Porque eu sou assim, não existe falaram. Tem quem falou. Sim. E quem falou tem nome. Sim, sim. Eu sou assim. Ô, Hélio, pra gente estar encerrando aqui já, o nosso tempo já foi, diga para o pessoal aí, se alguém precisar de uma orientação, como é que funciona, é só procurar o senhor lá tem um telefone de contato? O telefone é esse que tá aí. Tem aí na frente, né? Tem atrás aí, tem o telefone em cima. As pessoas que precisam fazer orientação, Você primeiro lugar, pensem por que você quer conversar comigo. Sim. E pense se vocês querem me procurar para ouvir o que vocês gostariam ou o que vocês precisam. Este ano aqui, eu não tenho mais vaga para falar comigo. Está fechado até dezembro. Eu não sei se eu acerto demais ou são as pessoas que estão pecadoras cada vez mais. Eu não sei. E para participar lá das sessões abertas lá? É aberta, não tem... Que dia que são na semana? Semana inteira, tem aí a programação. A programação. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. São 32 livros estudados por mês. Você entendeu? Não interessa a sua religião. Por isso que eu falo, não abandone sua religião de origem, mas conheça o Espiritismo. Um dia você pode precisar dos seus ensinos. Perfeito. E o Hélio também tem um canal lá no YouTube, que é o canal Nosso Lar, né? Nosso Lar Salto. Quantas palestras tem lá, Hélio? 298 já gravadas e postadas, falta mais 2, então vai dar 300. Hélio já fez... Então basta você clicar Centro Espírita Nosso Lar de Salto. Isso. Coloquemos de Salto para destacar, porque tem muito Centro Espírita Nosso Lar. Esse nome, né? E o de Salto enaltece a cidade também. Sim. No Facebook é diferente. Centro Espírita Nosso Lar Salto, só. Isso. Tem esse canal do Rio de Janeiro que eu gravo para eles também, tá? Que é o Servir Ponto de Luz. Isso. Perfeito. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Tenho também minha coluna no Jornal Taperá desde o dia 8 de maio de 1987. São 37 anos. Os mais antigos lá é eu, a Marta Rossi, o João Ratti, né? João Ratti. Os mais veteranos. Isso. A maioria já estão nos acompanhando espiritualmente. Tá? Bom, Hélio, quero agradecer assim no fundo do coração por ter aceitado aí participar do nosso Polifreud, nosso humilde Polifreud, está começando agora. Agradecer a sua equipe toda que está aí. E um dia a gente pode voltar e falar de mais coisas sobre o espiritismo, que eu acredito que quando vale vocês muito a pena. decidirem me abrir oportunidade, porque claro, pode ter certeza. Por que nós escolhemos trazer o Hélio aqui também, falar de espiritismo? Porque quando a gente fala de Freud, que é psicanálise, que é psicologia, que é comportamento, a gente entende que existe muito hoje comportamento de pessoas que são, por exemplo, eu nasci de uma família católica, então eu devo ser católico. Isso vira uma crença, né? Não estou dizendo que isso é certo, que está errado, tá? Uhum. Isso não estamos discutindo o que é certo e o que é errado, mas então a gente vive naquilo que foi plantado pra gente, só que daí a gente chega um momento que a gente não consegue estudar uma outra religião, porque a minha crença não permite nem que eu estude a outra religião. Não significa que eu estudar a religião eu vou mudar, mas eu tenho que conhecer, eu acredito muito nisso, eu, Anderson, eu preciso conhecer o espiritismo, como já conheço, preciso conhecer o budismo, o taoísmo, a católica, para eu entender talvez qual caminho eu devo seguir.
Mas sem conhecimento, eu acho que não chega a lugar nenhum. Por isso que eu gosto muito, eu sou muito simpatizante do Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo prega o conhecimento, o entender. Você vai numa sessão espírita lá, eu já participei lá do Hélio, não tem pregação, não tem ritual. Bairrismo, não né? Vamos estudar um livro. Uhum. Ele vai pegar um livro, nós vamos estudar aquele livro. Eu acho isso fantástico, porque é o conhecimento que liberta as pessoas. É o conhecimento Então, que liberta. por isso que a gente traz o Hélio aqui trazendo, dentro do Pod Freud, que tem tudo a ver com a nossa mentalidade. Outro dia me perguntaram para mim, Hélio, se te convidarem para ir na igreja católica fazer uma pregação, eu falei, sem problema. Tô dentro. Você vai falar do espiritismo lá? Eu falei, não, vou falar de Deus e de Jesus. É isso. Eu penso assim, quando tiver na mesa, Hélio, quando tiver numa mesa aqui, só exemplos aqui, tá? Um católico, sei lá, um budista, um espírita, um ateu, um padre, e tá tudo conversando, e todo mundo se respeitando, com amor, já valeu a pena. Justamente. Agora, quando a gente fica julgando, a minha é melhor que a sua é ruim. Esse tipo aí já é aquilo que a gente falou. O que prevalece sempre vai ser o amor. Aí acabou tudo. É o comportamento. É o né? comportamento. Não tem religião melhor que a outra. Não. O que é religião? Religare. Religar. Não é isso? Religramento. Criaturas, Criador. Criador. Os caminhos que levam ao Pai são infinitos. Não é verdade? Sim. Então vai depender de nós. Porque o Espiritismo nós classificamos eles como uma escola. Prézinho, primeiro ano, segundo, oitava série. Quando você estiver na oitava série, que é o conhecimento com discernimento, você vai olhar e falar, puxa vida, eu passei lá no prézinho, passou. Os professores de hoje foram os alunos de ontem. Uhum. É isso que a gente tem que entender. Porque aí tem o seguinte, Hélio, tem a sua verdade, tem a minha verdade, tem a verdade do Paulo, mas tem a verdade verdadeira, a verdade última. Deus. E essa a gente só vai conhecer se a gente sair da nossa verdade, sair das nossas máscaras, sair das nossas crenças e tudo mais. Isso é muito legal. Eu só tô preocupado que minha hora mudou a cor da minha hora agora. Tá cinza ainda. Tá preocupado com a cor. Ele tá preocupado. É isso, Paulinho? Fechou? Fechou. É isso aí. Hélio, obrigado, muito obrigado, Hélio. coração. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. E até o próximo. Detalhezinho. Semana que vem, próximo podcast, nós vamos entrevistar uma influencer e modelo de salto. Vai ser imperdível também. Fiquem aí. Até. Valeu. Obrigado. Valeu, Will.